Você sabia que é possível prever o fim de um relacionamento em apenas alguns minutos? Sim, eu sei, gente, isso é algo um tanto quanto assustador, mas é verdade. E tem estudos que mostram isso. Tem 90% dos divórcios e das separações estão associados com 4 tipos de comportamentos. E a pergunta de milhões, né? Será que você ou o seu parceiro estão caindo em alguma dessas armadilhas? Mesmo que você não seja casado, vale muito a pena a gente refletir sobre como será que esses comportamentos podem estar moldando o seu namoro, o seu relacionamento hoje. E eu vou apresentar para vocês esses 4 comportamentos que podem destruir qualquer relação. E mais importante de tudo, eu vou mostrar para vocês como evitar esses comportamentos e o que é que a gente pode fazer também para fortalecer os laços e proteger o nosso relacionamento. Bora bater esse papo hoje? Bom, gente, olha só que interessante. Já lá em 1999, o terapeuta de casais John Gottman, ele descobriu que conseguia prever com 90% de acertabilidade, por assim dizer, né, a possibilidade de um divórcio entre casais baseado nesses 4 comportamentos que eu mencionei para vocês. E o mais doido disso é que ele conseguia fazer esse processo todo em apenas 3 minutos de conversa. O estudo do Gottman, ele foi um estudo muito extenso, né? Durou aí várias décadas, com vários outros pesquisadores também envolvidos, e se baseou justamente na observação e análise de milhares de casais e na dinâmica desses casais. E aí é claro, né, gente, que é muito notável todos esses insights que ele trouxe a respeito de quais são esses comportamentos e esses sinais que a dinâmica do casal pode revelar pra gente com relação se esse vínculo ele pode ser frutífero ou duradouro ou não. E esses achados, gente, que que aconteceram ao longo das décadas de pesquisa do Gottman, se tornaram a base para vários métodos terapêuticos quando se trata da terapia de casal. Bom, então falando dos erros, os 4 comportamentos que o Gottman conseguiu descobrir ao longo da pesquisa dele são o seguinte: crítica, defesa, desprezo e bloqueio emocional. E esses sim seriam justamente os maiores vilões de qualquer relação. Vamos começar então falando pela crítica? Bom, gente, a crítica eu acho que é algo que a gente sempre faz em algum momento, né? Não só no relacionamento a dois, mas em outros relacionamentos interpessoais também. Mas será que você aí sabe a diferença entre a gente colocar, né, para o outro alguma reclamação, alguma coisa com a qual a gente não está contente ou satisfeito, em comparação com o que é um ataque à pessoa e ao caráter da pessoa? Crítica, gente, vai além de uma reclamação específica. A crítica envolve um ataque, nem que seja velado, à pessoa, à personalidade da pessoa, quem ela é enquanto ser humano. Então, o que a gente faz? Ao invés da gente abordar o problema diretamente, a gente vai fazer com que, de forma, até como uma estratégia retórica, eu diria, né, abordar do ponto de vista da comunicação, que aquele problema se trata da pessoa, do parceiro. Então, por exemplo, assim, ao invés de eu dizer, fiquei chateado que você não fez tal coisa, ou dizer, eu tava precisando, né, eu pedi pra você fazer tal coisa e você não fez, isso me deixou chateado, ou a gente tinha um combinado Y e ele não aconteceu, isso me deixou triste, a gente vai falar o quê? Você nunca faz nada direito, eu que tenho que fazer tudo nessa casa, você depende de mim pra tudo, você é irresponsável, você é preguiçoso, você não sabe de nada, você não sabe fazer tão bem, você nunca cumpre com o que você fala. Gente, vocês conseguem ver o quanto que esse tipo de abordagem, ele ataca a pessoa e ele não tá com foco no problema? E aí é claro, né, gente, a gente faz com que o parceiro, numa situação assim, se sinta extremamente rejeitado, ele se sinta uma pessoa horrível. Quem que não vai se sentir horrível numa situação dessa, mesmo que você tenha cometido um erro, por exemplo? E vale lembrar aqui, gente, não é não porque a gente ou o outro cometeu um erro que isso dá o direito das pessoas se comunicarem com a gente dessa forma. Porque pensa só aqui comigo, num contexto desse, a gente tá falando o tempo todo da outra pessoa, a gente não fala nem da gente e nem fala do problema. A gente não tá falando pro outro como aquilo nos impacta, como aquilo nos afetou. Por exemplo, assim, o parceiro não lavou a louça, como eu disse. Poxa, amor, eu cheguei em casa e a gente tinha combinado que você ia lavar a louça não tava lavada, eu tava pronta pra começar o jantar, cheguei cansada do trabalho, só que ao invés de começar a cozinhar, tive que lavar tudo, perdi aqui 30, 40 minutos
quando a comida já podia estar pronta. Isso é muito ruim pra mim, eu chego cansada, a gente tinha esse combinado, eu sei que talvez você tivesse cansado também, mas eu tava contando com você. Dá pra gente fazer melhor? Como que a gente pode fazer? Como que a gente pode resolver essa situação? É muito diferente de falar, você nunca faz nada, você é um encostado, você é um preguiçoso, você nananã, sabe assim? Fazer um ataque à pessoa. Por mais que a pessoa tenha pisado na bola, gente, eu quero enfatizar isso. O fato é, que eu quero dizer na realidade, é que eu sinto que a gente precisa aprender a ter conversas difíceis na qual a gente não tá se entendendo, sabe? Ou que você precisa de algo do outro e a pessoa não fez, mesmo que aquilo tenha sido combinado. Na grande maioria das vezes, no meu entendimento, a gente ataca o outro porque a gente se sente desconfortável com o que a gente sente. Né? Então eu tô sentindo raiva, então eu vou atacar, vou despejar aquilo no outro, ao invés de eu olhar pra minha raiva e de eu pegar um tempo, parar, respirar e falar assim, o que é que eu preciso aqui, né? A louça não foi lavada, como que é que isso me afetou? Isso me gera insegurança, isso me gera desconfiança, isso me faz sentir que eu não posso contar com o outro, que eu tenho que fazer tudo sozinho. Entende como que até quando o outro pisa na bola com a gente, aquilo também é sobre a gente, como a gente se sente, como a gente reage. E como a gente reage, como a gente vai conduzir essa conversa, vai ser o que vai fazer total diferença, não só na resolução dos conflitos, mas em manter a paz da sua relação. Você não tá querendo construir um relacionamento baseado num campo de batalha, eu acredito, né? Eu acho que às vezes a gente faz isso sem parar para pensar que não é isso que a gente quer. Bom, e aí como resultado da crítica, eu diria, a gente tem justamente o ponto número 2, que é a defesa. A defesa, ela costuma ser uma resposta à crítica. Do tipo assim, ah, mas você nunca lava a louça também, então por isso que eu não lavei. Por que eu tenho que lavar se você nunca lava a louça? A pessoa tenta se proteger da crítica ou justificar, né, aquela reclamação. Às vezes nem é necessariamente uma crítica, mas às vezes o outro tá pontuando algo e ela tenta justificar o comportamento dela, o porquê que ela tem o direito de fazer determinada coisa, dando justamente, né, uma razão para aquilo, uma justificativa para aquilo. Ao invés do que? Da gente reconhecer o problema. E é algo que eu já bati nessa tecla muitas vezes em outros vídeos, né, gente? Que a gente tem que ter um foco no problema. Essas estratégias aqui, né, esses comportamentos que o Gottman traz como sendo nocivos para a relação, na minha visão, são justamente a evitação que a gente faz, né, o nosso comportamento evitativo de olhar para o problema, mas de querer reduzir aquilo a dizer que o outro, né, o outro é o algoz, o outro é o errado e a gente é a vítima. Mas aqui na situação da defesa, o que acontece é justamente esse mecanismo. A pessoa recusa em assumir o que está de errado ali e ela vai usar das estratégias mais mirabolantes possíveis para justificar aquele erro. E qual que é a intenção aqui, gente? A intenção é a gente contra-atacar ou a gente culpar o nosso parceiro. É basicamente a gente responder a uma queixa com uma contra-queixa. Já dei o exemplo aqui da louça, né? Mas a gente podia dizer também assim, ah, por que você não me avisou quando você chegou em casa? Ah, mas você nunca me avisa também, por que eu tenho que te avisar quando eu chego em casa agora? Que história é essa? Você tá querendo me controlar, né? Isso aí poderia ser um outro exemplo de defesa. Muito diferente da gente dizer, por exemplo, pro nosso parceiro, falar assim, ah, eu tô ressentida porque você nunca me avisa quando você chega em casa e eu também não quis avisar dessa vez. Eu acho que tá errado também, eu não deveria ter feito isso, deveria ter conversado com você anteriormente. Será que a gente pode falar sobre isso? É totalmente diferente. Até quando você cometeu um erro, você pode falar que você cometeu um erro, dizer que você fez aquilo porque o parceiro também faz e aí então convidar para uma conversa. Mas é claro, né, no cenário ideal a gente evitaria cometer esse erro de volta para cutucar o outro e já partiria para a conversa logo de cara. A grande questão, gente, é que essa atitude, ela vai também desviar o foco do problema original, do problema raiz. E aí a gente cria o quê? Um ciclo de acusações. Típica situação que a gente cria um problema em cima do problema, uma briga em cima da outra, depois você não sabe mais nem por que a briga começou. E aí quando a coisa já explodiu, já tá bem fora de proporção, e aí você se lembra por que foi que começou toda aquela história, aí você fala assim, putz, mas era uma coisa tão simples de ser resolvida. Só que agora a gente já falou tanta coisa que não devia, né? A gente já nem sabe mais, já tá uma coisa fora de proporção. O que a gente faz? A gente pede desculpa da boca para fora muitas vezes,
cria uma ideia de falsa resolução do conflito, mas o problema inicial continua lá debaixo do tapete, ou vocês não têm mais nem energia ou disponibilidade mental, abertura para discutir o problema inicial. O ideal aqui, gente, é de forma aberta e humilde a gente assumir os nossos erros, mesmo que na hora você não consiga fazer isso. A gente precisa ter humildade para assumir que a gente pisou na bola, pedir desculpa, falar assim, ó, eu pensei sobre o que você disse, eu sinto muito que você se sinta assim, ou que eu tenha feito tal coisa, eu vou tentar considerar isso. Talvez leve um tempo para mudar, né? Porque é uma resposta automática que eu tenho em situações assim. Mas eu ouvi o que você disse, eu ouvi e eu considerei e eu trouxe isso pro meu coração e vou tentar colocar em prática. A diferença aqui, gente, é que não é a gente cometer ou não cometer o erro, mas é justamente como a gente reage depois dele e age depois dele. Como que a gente encara essa realidade. É muito desconfortável a gente notar que cometeu um erro, ou que a gente está sendo egoísta, ou que a gente está sendo unilateral quando tem um problema de casal. É muito doloroso, machuca o nosso, sabe, o nosso ego, o nosso orgulho, mas se você quer construir um relacionamento legal, você vai ter que ter a força para passar por cima disso. Mesmo que na hora você não consiga reagir da melhor forma possível diante do seu próprio erro, pare depois, pense com calma e faça o que for necessário para você remediar aquela situação, para você se desculpar e, obviamente, né, dali para frente, tente o máximo possível não cometer mais aquele erro. Vamos então mover para o ponto número 3, que é o ponto do desprezo. Desprezo, gente, envolve uma atitude de superioridade. Pensa só, a gente despreza aquilo que a gente acha que a gente é melhor ou que a gente é superior. E aí, juntamente com o desprezo, a gente vai ter comportamentos, por exemplo, de ironia, de sarcasmo, de zombaria, né? De invalidar o que o outro sente, invalidar o que o outro pensa, invalidar o que o outro fala. Tratar aquilo como menos importante, tratar aquilo como pouco, como não sendo suficiente, como sendo, sabe? E aí, né, gente, quando vem o desprezo e vem a superioridade, vem também o desrespeito. A pessoa age como se ela soubesse tudo e o outro não. A pessoa pode, inclusive, numa situação dessa, partir para a humilhação e associar o desprezo junto com a crítica, sabe? Você não sabe fazer nada sozinho, você não faz as coisas tão bem como eu, o que seria de você sem mim? Dizendo para o outro que o outro é incapaz e criticando o outro em relação a isso. E olha só, gente, na realidade, vale a pena dizer que para além de relacionamento a dois, né, mas na vida no geral, a gente tem que estar muito, muito atento com desprezo e superioridade. É uma postura péssima, não leva a gente para dentro. Aliás, não leva a gente para o mais, mas dizer que não leva a gente para dentro também funciona, porque quando a gente está na superioridade e no desprezo, a gente não tem a capacidade de olhar para aquilo que cabe a nós, aquilo que está lá dentro. A gente só fica apontando o dedo para os outros. É algo que a gente precisa estar sempre muito, muito atento na vida. E mais uma vez, até quando o seu parceiro errou com você, isso não te dá o direito de agir de um lugar de superioridade. Você também erra e continuará errando ainda muito. Vamos partir de um lugar aí mais maduro, né? Menos infantil e entender que tá cada um vivendo o seu processo, que a gente tem muito a evoluir. Isso não significa que a gente tem que aceitar, né? Aquilo do outro que não é legal, a gente pode colocar os limites, a gente pode se comunicar, mas tudo vai depender da forma que a gente faz isso. O ponto número 4 é a revolta, bloqueio emocional, e em inglês é o que se chama de stonewalling. O bloqueio emocional é basicamente quando a pessoa ela não se envolve mais emocionalmente naquela situação. E aí isso pode ser, por exemplo, ela não responde, ela faz aquele tratamento de silêncio, o outro fala qualquer coisa, ela fala assim, pra que você quer saber isso? Isso não é importante. Isso não faz diferença nenhuma. O que eu penso não faz diferença. Que diferença faz pra você o que eu penso? Isso aí seriam estratégias, eu diria, de stonewalling, que é esse bloqueio emocional. Então a pessoa basicamente ela evita, né, a conversa, evita até o confronto, né, se fechando emocionalmente. Muitas das vezes com esse comportamento aqui, ela não olha para o outro, né? Ela não responde o que a outra pessoa está dizendo, ela não corresponde a gestos do outro. Às vezes a pessoa vem dar um abraço e a pessoa fica assim, sabe? Assim, esse tipo de coisa se enquadraria aqui nesse quarto comportamento. Essa reação, né, faz com que o outro parceiro possa se sentir extremamente desprezado,
né, sozinho, desamparado. E essa situação toda, gente, ela vai fazer com que o conflito se intensifique de forma velada e cria uma enorme desconexão. Mais uma vez, o ideal aqui é a gente manter uma postura aberta e honesta e de respeito. A gente pode sim falar o que tem que ser falado, as verdades difíceis de engolir, mas a gente não precisa fazer isso com uma forma de ataque ao outro ou com passiva-agressividade. Bom, além desses 4 comportamentos, o Gottman também identificou alguns outros sinais de alerta, né, que a gente pode estar atento nas relações. Que um deles seria a perda de interesse, mas também a falta de comunicação aberta e a ausência, né, de interações afetuosas no dia a dia, no cotidiano. Também tem os casos nos quais os casais evitam um conflito a qualquer custo e tem uma paz silenciosa, mas que de paz não tem nada. Isso aí também pode muitíssimo colocar o relacionamento em risco. Vale a pena falar também que, segundo Gottman, o desprezo desses 4 comportamentos aí que a gente trouxe, o desprezo seria o pior deles. E é o preditor mais forte para um rompimento aí desse casal, desse relacionamento a dois. A grande questão é que quando há esse desprezo, né, a capacidade que as pessoas têm de se apoiar, de resolver conflitos juntas, né, de conseguir superar problemas juntos é algo que se deteriora muito rapidamente. E você já se pegou fazendo alguma coisa, algum desses comportamentos nada saudáveis? Eu já, gente, não foi só uma vez não, foram várias. Faz parte, sejam bem-vindos ao mundo dos humanos, como digo, mas como que é então que você, a gente pode agir daqui para frente para isso melhorar e não se repetir. Quanto mais consciente a gente se torna dos nossos próprios comportamentos, mais capacidade a gente ganha, né, de poder mudá-los e transformá-los para conseguir construir então o relacionamento feliz, leve e bacana que você quer construir. Me deixa saber aqui nos comentários o que foi que você achou dessa pesquisa e desse vídeo. Esse era o meu recadinho de hoje. Se cuidem, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão. Tchauzinho.